Vamos dar continuidade ao nossa disciplina de placas e cascas no curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC. E hoje vamos aplicar o método dos elementos finitos para a determinação de frequências e modos de vibração de chapas, né? Como já vimos no começo do curso, chapas são peças estruturais finas, uma dimensão, a espessura é muito menor que as outras duas, e a solução numérica desse problema tem sido feita recentemente pelo método dos elementos finitos. Já vimos a estática desses problemas, tanto com elementos triangulares como com elementos retangulares, e hoje a gente vai ver a parte dinâmica, né? Da determinação de frequências e modos de vibração em chapas. Aqui, nessa primeiro slide, estamos homenageando aí dois grandes homens, né, do começo do método dos elementos finitos. Ambos apresentaram elementos finitos na década de 1950. O professor John Argyris, ou Johann Argyris, em grego, que é a origem dele, em 1954, e o professor Ray Clough, da Universidade de Berkeley e da Boeing, em 1956. O problema de vibrações pode ser colocado nessa forma que nós estamos vendo aqui. O que são vibrações, né? São movimentos repetitivos de pequena amplitude, não forçados, em torno de uma configuração de equilíbrio inicial. Então, a gente pega a estrutura, puxa da posição de equilíbrio, solta e ela fica vibrando, né? Em princípio, até que a energia do sistema acabe, né? Por meio do amortecimento. Se a gente ignorar a existência do amortecimento, a equação diferencial, o sistema de equações diferenciais que rege esse movimento é essa que está aqui. Esse vetor P minúsculo é o vetor dos deslocamentos dos nós do nosso modelo estrutural. E quando tem dois pontinhos em cima, é uma derivada segunda no tempo, né? Essa aqui é a notação de Newton, que ele usava para indicar a derivada no tempo. Então, aqui nós temos a matriz de rigidez vezes os deslocamentos, isso aqui é uma força elástica, né, contrária ao movimento, e a matriz de massa vezes o vetor de acelerações são forças de inércia, né? Então, aqui no que está escrito aqui é a segunda lei de Newton, né? As forças do sistema, que são as forças elásticas, são iguais à força de inércia, massa vezes aceleração. A solução desse sistema de equações diferenciais de segunda ordem, linear, é bem conhecido. Todo mundo sabe que a solução é um vetor constante, ou seja, ele não varia no tempo, vezes uma função harmônica, um cosseno ou um seno de ômega t, em que ômega é a frequência de vibração livre em radianos por segundo. Esse vetor constante se chama modo de vibração, é a forma como a estrutura vibra com essa frequência aqui. Todos os pontos da estrutura se movimentam com esta frequência e nesse formato e todos em fase. Se a gente pegar essa solução, derivar duas vezes, substituir aqui no sistema de equações diferenciais do movimento, e cancelar o cosseno, que no caso geral não é zero, nós caímos num sistema de equações algébricas lineares homogêneo, né? E como todo sistema linear homogêneo, para ter soluções não triviais,
é preciso que esse determinante aqui, que multiplica o vetor que nós estamos procurando, o vetor modal, que o determinante dessa matriz seja zero. Então, o determinante da matriz de rigidez K menos as frequências ao quadrado vezes a matriz de massa igual a zero. Isso aqui é um problema de autovalores e autovetores, que a gente já aprendeu em álgebra linear. Desenvolvendo esse determinante, caímos num polinômio de grau n, onde n é o número de graus de liberdade, deslocamentos livres da nossa estrutura. E essa equação polinomial tem n raízes, né? E dá para provar que, como a matriz K e a M são simétricas e definidas positivas, que todos os resultados, os ômegas quadrados, vão ser positivos e diferentes. E as suas raízes são as frequências, né, em que a estrutura vibra. Cada uma dessas frequências corresponde a um formato, a um modo como a estrutura pode vibrar. Então, nós teríamos os modos φ1, φ2, etc., né, até φn, cada um associado a uma frequência de vibração livre e não amortecida. Para deduzir, então, as equações do movimento, nós vamos usar a equação de Lagrange, nossa velha conhecida da mecânica, né? Que é esta que está aqui. Derivada no tempo total da derivada parcial do lagrangiano nas velocidades dos pontos, né, em que nós fizemos a discretização do nosso sistema, mais a derivada parcial do lagrangiano nos deslocamentos desses pontos, igual às forças não conservativas aplicadas nesses pontos. O lagrangiano é a energia cinética menos a energia potencial total. E a energia potencial total V é a energia de deformação U menos o trabalho das forças externas conservativas, né? Essas daqui são as não conservativas, essas são as conservativas. E o N, como já foi dito, é o número de graus de liberdade, né? Na aplicação usual aí de elementos finitos, seria o número de deslocamentos livres que o nosso sistema tem. Para calcular a energia cinética, vocês teriam que pegar o vetor velocidade, que seria a derivada do vetor deslocamento U, né, no interior de cada elemento. Em elementos finitos, o que a gente faz é escrever esses deslocamentos no interior do elemento em função dos deslocamentos dos nós, Q minúsculo. Então, vocês teriam aqui o vetor das velocidades nodais transposto vezes essa integral aqui e vezes, de novo, o vetor das velocidades nodais. Aqui o N é a matriz de funções de forma, né, que nós já vimos quando vimos elementos finitos, triangulares, retangulares, né, na estática. É a mesma matriz de funções que servem para interpolar os deslocamentos no interior do elemento em função dos deslocamentos dos nós. E agora, então, nós colocamos aqui essa energia cinética na equação de Lagrange e também a energia de deformação, que também nós já vimos nas duas aulas aí de elementos finitos em estática. Então, aqui aparece essa equação de equilíbrio aqui. Esse primeiro parênteses é a matriz de massa M minúsculo do elemento. E esse outro integral aqui entre parênteses é a matriz de rigidez K minúsculo do elemento. E do lado direito aqui nós temos os esforços nodais, né? As forças aplicadas nos nós da nossa estrutura. Esse I aqui, né, que aparece aqui, ele é o número de graus de liberdade de cada elemento, né? No elemento triangular são 6, né? Porque são 3 nós, 2 deslocamentos por nó, então nós temos 6 deslocamentos. No elemento retangular, eu tenho 4 nós, 2 deslocamentos por nó, então temos 8 deslocamentos nodais num elemento retangular.
Então, a matriz de massa, ela é obtida com aquela integral que foi dita usando aquelas funções n de interpolação. Mas, simplificadamente, o resultado disso seria pegar a massa total do elemento, né, densidade vezes área vezes a espessura, e dividir por um número que seria 3 para o elemento triangular, né, 1/3 da massa para cada nó, para cada um dos 3 nós, ou por 4 no elemento retangular, que a gente jogaria 1/4 da massa para cada nó, e multiplicado aqui pela matriz identidade. Essa matriz identidade, no caso do elemento triangular, é 6 por 6, e do retangular é 8 por 8. Para gerar, então, a matriz de rigidez do elemento triangular, estou repetindo aqui um slide que a gente já viu há 2 aulas atrás, né? Nós precisamos dessa matriz EB aqui, que é a aplicação daquele operador que gera as deformações, vezes as funções de interpolação, que no caso são lineares, no caso do elemento triangular. E essa B resulta, então, constante, porque se essas funções são lineares e são derivadas, elas ficam constantes, né? Os valores que estão aqui são as coordenadas dos nós A, B e C e D, desculpe, A, B e C do elemento triangular, né? No sentido anti-horário. Você escolhe um nó A e os outros saem no sentido anti-horário. Aqui são as coordenadas x e y desses 3 nós. Como tudo isso é constante, colocando lá na formulinha da matriz de rigidez do elemento K minúsculo, tudo sai para fora, né? O E é a matriz de coeficientes elásticos, né? O B é isso que está aqui, que depende só dos coeficientes, das coordenadas nodais, e sobra, então, a integral de volume de dV, ou seja, o volume do elemento, que é a área dele vezes a espessura, supondo, né, que a espessura é constante, o que normalmente é razoável para um elemento pequeno. O E, né, tem aqui o modo de elasticidade do material e o coeficiente de Poisson nu do material, né, que é aquele coeficiente, né, que a gente usa porque quando esticamos uma chapa, ela diminui no outro sentido, e quando apertamos, ela aumenta no outro sentido. Esse é a razão desse número nu aqui. E a área que eu preciso aqui pode ser calculada de várias formas. Uma delas seria calculando metade do determinante de uma matriz, onde 3 por 3, onde nós temos a primeira coluna só de uns, a segunda coluna as coordenadas x dos 3 nós, A, B e C, e a terceira coluna as coordenadas y dos nós A, B e C do elemento triangular. Aqui tem um exemplozinho, né? Uma chapa trapezoidal, e nós vamos artificialmente, né, dividir em 3 elementos. Podia dividir em quantos elementos eu quisesse, né? É um contínuo a chapa. Essa chapa tem 2,5 centímetros de espessura, 1 polegada, né? O material é aço, modularidade 210 gigapascal, coeficiente de Poisson 0,25, né? Densidade 7.850 quilogramas por metro cúbico. E nós vamos, além da massa própria da chapa, colocar aqui uma massa útil aqui. Digamos que eu pendure aqui um motor, por exemplo, uma turbina, né, de 10.000 quilogramas de massa. Então, isso aqui é uma massa pontual, que não é a massa própria da chapa, né? Dentro da metodologia do método dos elementos finitos, a gente numera os deslocamentos livres, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é esse livre aqui, né? Do deslocamento desse apoio articulado móvel. E os outros são deslocamentos restritos, que a gente conhece, né? Não são incógnitas, né? São condições de contorno do problema. Então, aqui, ó, vocês vejam que o vetor de deslocamentos nodais da estrutura está dividido em 2 partes. Pzinho L, que são os deslocamentos livres, que são as incógnitas do problema, e o Pzinho R, que são os deslocamentos dos apoios, que no caso são 0, né?
E agora, para cada elemento, eu vou verificar qual é a numeração dos deslocamentos dos nós desse elemento, né? Isso aqui sai, né? Olhando para essa figurinha, eu até sei quais são, né? Mas o computador vai fazer isso automaticamente a partir de informações que a gente vai dar para ele, né? Vai dar as coordenadas dos nós, vai dizer quais são os nós de cada elemento. Então, com essas informações, ele consegue recuperar a numeração dos deslocamentos dos nós de cada elemento. E geramos a matriz de rigidez, então, casinho para cada elemento, que, como já vimos, depende só das coordenadas dos nós, né, que estão aqui, as coordenadas. Então, geramos as matrizes, que são matrizes 6 por 6, porque nós temos 6 deslocamentos em cada elemento, né? E, finalmente, a gente coloca tudo isso nas matrizes globais da estrutura, né, da chapa completa, né, que foi dividida em elementos. Essas matrizes são K maiúsculo, que é a matriz de rigidez da estrutura, M maiúsculo, que é a matriz de massa da estrutura, e eu vou montar essas duas matrizes fazendo um loop, né? Aqui um for end aqui, para todos os elementos, né? Aqui nós temos 3, mas eu poderia ter milhares, milhões de elementos, né? Então, faria esse loop milhares de vezes, sei lá, né? E em cada vez que eu fizesse esse loop, eu vou gerar a matriz de rigidez casinho daquele elemento e a matriz de massa mzinho daquele elemento. Essa matriz de massa mzinho, como já foi visto, é a massa total do triângulo, né, dividido por 3, multiplicado pela matriz identidade 6 por 6. No MATLAB tem essa função I aqui que gera uma matriz identidade do grau que for dado aqui entre parênteses. Cuidado que no Scilab é diferente, tá? Então, se vocês forem adaptar um programa de MATLAB para o Scilab, precisa procurar qual é a função equivalente aqui que gera uma matriz identidade num tamanho dado. Me parece que é a mesma só que em vez de um número só, aqui vocês têm que dar 2 números, né? As 2 dimensões, o que é uma bobagem, né? Porque matriz de identidade é quadrada, né? Necessariamente. E para jogar, então, os coeficientes do casinho e do mzinho no casão e no mzão, né? Vocês vão precisar saber onde jogar, né? E para isso nós vamos gerar lá no programa uma matriz LM, onde eu guardo o número dos deslocamentos para cada elemento. Então, essa matriz, nós vamos recuperar, então, quando passar por aqui nesse loop, essa numeração, para poder jogar na posição correta no K maiúsculo e no M maiúsculo. No caso de eu ter massas pontuais, e é uma coisa comum, né? Em geral, as estruturas têm massas pontuais, motores, turbinas, coisas assim aplicadas em pontos. Nós precisamos jogar essa massa na diagonal principal da minha matriz de massa M da estrutura. Então, vocês vão pegar aqui os elementos da diagonal principal daquele nó, que no caso o nó 4, né, onde está essa massa, vamos ver aqui na figurinha, né, nesse nó 4 a massa está aqui. Nós vamos jogar, então, na diagonal principal correspondente a esse nó, nas duas direções, né? Na vertical e na horizontal. Por quê? Porque a massa não tem direção, mas força de inércia tem, né? E como as massas podem ser multiplicadas por forças de inércia nas duas direções, elas podem gerar, então, acelerações, né, nas duas direções vão gerar forças de inércia nas duas direções. Então, vocês vão somar essas massas nas duas direções no nó da estrutura onde essa massa estiver aplicada, fixada. Então, está aqui, finalmente, a matriz K maiúsculo da estrutura e M maiúsculo da estrutura. Só que aqui eu estou pegando só uma parte dela, né? Só a parte correspondente aos deslocamentos livres, porque os restritos são restritos, né? São 0, não tem interesse no problema. E então eu pego só a parte da matriz que relaciona os deslocamentos livres
com os esforços livres. E jogo, então, naquele problema de autovalores e autovetores que já foi indicado, né? Determinante de K menos ômega quadrado M igual a zero, que gera as frequências, né? E os modos de vibração. Claro que num programa de computador eu não vou fazer desse jeito, né? Não se faz cálculo de determinante e resolve depois o polinômio resultante, não é nada disso, né? É feito por outros métodos numéricos e acaba achando, então, as frequências. Aqui, por exemplo, eu tenho as 3 primeiras frequências calculadas para esse problema dessa chapa trapezoidal. No caso do elemento retangular, vocês devem estar lembrados da aula passada que a matriz de rigidez foi obtida por integração, e está aqui, e ela tem 2 parcelas, uma KD e uma KS. Né? A KD afetada aqui por essa constante física E' aqui, e a G afeta essa KS. Essa G aqui, vocês devem estar lembrados também, é o módulo elasticidade E, dividido por 2 vezes 1 mais o coeficiente de Poisson nulo. Bom, isso então são as formulinhas para determinar as matrizes de rigidez. Então, o algoritmo de montagem da matriz de rigidez e de massa da estrutura é o mesmo, né? Então, fazemos um loop aqui para todas os elementos, né? Se tiver 1 milhão de elementos, vai rodar isso aqui 1 milhão de vezes, né? E gera, então, as matrizes de rigidez casinho dos elementos, com aquelas formulinhas, e a matriz de massa Mzinho dos elementos é obtida desse jeito aqui, né? Eu pego a massa total do elemento e divido por 4. Aqui não aparece a divisão por 4, por causa que essa conta já dá a massa dividido por 4. E porque o A, na verdade, é metade da largura do elemento e B é metade da altura do elemento. E multiplicado pela matriz identidade de ordem 8. Né? No MATLAB é assim, né? I8. No Scilab precisa dar uma olhada, tem uma pequena diferença, eu tenho a impressão que é I8,8 aqui, mas não sei se é isso mesmo, precisa checar. Vocês dão uma olhada lá na internet, o que vocês acham? E depois, então, gera então, a matriz K maiúsculo de rigidez da estrutura e M maiúsculo de massa da estrutura. Para isso, como eu disse, eu preciso saber onde jogar os elementos dessas casinhas e Mzinhos. Isso é dado, então, do programinha que vocês vão ver, por uma matriz LM, né, onde se guardam a numeração dos deslocamentos dos nós de cada elemento. Se tiver massas pontuais, a gente faz aquilo que nós fizemos no outro exemplo, né? Colocamos essa massa na diagonal principal da diagonal da matriz de massa da estrutura M maiúsculo, nas 2 direções, horizontal e vertical. Porque, como eu disse, né, a massa é uma escalar, não tem direção, mas ela pode sofrer acelerações tanto na horizontal como na vertical, resultando em forças, né, de inércia na horizontal e na vertical. O exemplo que vocês vão ver lá no programinha de MATLAB fornecido é o mesmo que a gente resolveu em estática, né? Uma chapa retangular, né, de comprimento de 8 centímetros, né? 800, desculpe, aqui estamos... Não, tem outras dimensões aqui. Não é bem aquele primeiro lá. É aquele mesmo. E eu vou levar em conta só a massa própria da chapa, né? Não estou colocando nenhuma massa pontual aplicada aqui num ponto qualquer. Só a massa própria da chapa. E aqui foi dividido em 64 elementos aqui, tá? No programa, para ter uma precisão melhor. E o resultado que nós encontramos, né, resolvendo então esse problema de autovalores e autovetores, para as 3 primeiras frequências estão aqui. Isso aqui é radianos por segundo, tá? Esse resultado.
Então, o resultado aqui dessa conta são frequências ao quadrado. Então, tira a raiz quadrada e temos a frequência em radianos por segundo. Se vocês quiserem a frequência em hertz, vocês têm que dividir por 2π esses resultados aqui. Para fazer uma comparação, eu procurei lá no livro do professor Ray Clough, aquele mesmo que está a figurinha lá no primeiro slide, né? O professor lá da Universidade de Berkeley que inventou os elementos finitos. E ele lá no livro fez o cálculo teórico, né? E a primeira frequência de vibração de uma chapa em balanço, como essa que nós estamos examinando aqui, nesse problema, vai dar 100 radianos por segundo, né? Que está muito próximo aqui desse resultado de elementos finitos 97 que nós achamos, a primeira frequência. Para melhorar o resultado numérico, vocês deveriam dividir ainda mais, né, em mais elementos para conseguir chegar mais perto. Mas não exagerem, tá? É bom sempre chegar se começar a dar, por exemplo, 99 para um certo número de elementos, se vocês dobrarem o número de elementos, der 99,1, é bobagem continuar, né? Melhor, pode parar por ali mesmo, né?